Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, alunos do Instituto Federal de São Paulo. Boa tarde a todos. Estamos com mais um vídeo dessa série Vamos Juntos que eu estou preparando. Esses vídeos são meios de mantermos os contatos em épocas de pandemia e levar um pouco de conhecimento, um pouco de cultura e um pouco de informação para vocês, distantes socialmente, mas próximos aqui pelo nosso canal. Então hoje temos um vídeo especial, que eu fico muito feliz com isso. O deputado Capitão Alberto Neto, do Amazonas, prontamente aceitou o convite para gravar um vídeo, mandar uma mensagem para nós, deputado federal pelo Republicanos. E aí, fiquei muito contente com isso e vamos receber então. Deputado, obrigado por abrir um espaço na sua agenda, ficamos muito felizes com isso e obrigado por nos dar essa oportunidade de bater um papo. Bem-vindo aqui ao nosso canal. Professor Robson, eu que agradeço o convite. Como homem público, eu tenho que estar à disposição para trabalhar e ajudar o nosso país, né? Quero mandar um abraço especial a todos os alunos do Instituto Federal de São Paulo, em especial o curso de Gestão Pública. Inclusive, tenho uma pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Estadual do Amazonas e tem sido muito útil esse conhecimento aqui no Congresso. Ah, excelente. Então é um colega formado em gestão pública, né? Que bom. Muito bem. Então eu vou criar uma armadilha, assim, né? Ao vivo. Você já está convidado a uma palestra quando puder, pós-pandemia aqui em São Paulo. O senhor já está convidado a dar uma palavrinha para os nossos alunos aqui de gestão pública, deputado. Será uma honra. Acabou a pandemia, a gente já marca esse encontro, né? Vamos dizer uma Excelente. palestra, mais um bate-papo. Isso. Um bate-papo para transmitir um pouquinho dos seus conhecimentos aí e compartilhar com os nossos alunos, tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Deputado, vamos começar um pouquinho? Se o senhor puder falar um pouquinho sobre sua carreira, sua formação, como é que o senhor chegou até o Congresso Nacional? Fale um pouquinho a respeito da sua vida aí. Perfeito. Até ontem eu estava nas ruas, trabalhando como oficial da Polícia Militar. Comecei minha carreira muito jovem na aeronáutica, como fiz aquele concurso para sargento da aeronáutica, Uhum. controlador de voo, e fiz o curso em Guaratinguetá. Quando acabei o curso, eu fui designado a trabalhar no Amazonas. E lá no Amazonas comecei minha carreira como sargento da aeronáutica, fazendo o controle do tráfego aéreo naquele local. E depois apareceu a oportunidade para fazer o concurso para oficial da Polícia Militar. Prestei o concurso, passei, e aí comecei uma carreira policial que sempre tinha aquele desejo, né, de adolescente, de trabalhar, aprender no bandido, e realizei esse sonho na Polícia Militar. A gente conseguiu fazer um grande trabalho. Teve um determinado ponto que eu comecei a utilizar as redes sociais para mostrar o trabalho da Polícia Militar, as minhas prisões, apreensões, e isso começou a... Eu comecei a ficar muito conhecido na cidade, né? E por onde eu passei, fiz um bom trabalho, uma boa gestão, e quando teve as eleições agora, houve um pedido de mudança, né? E meu nome estava sempre muito sendo citado pela população e resolvi dar essa contribuição. Deu Em a minha Manaus. contribuição em Manaus, Em Manaus. muito localizado em Manaus, um estado muito pouco, né, como todo. Só para a população entender de São Paulo, metade da população do Amazonas está em Manaus. É uma cidade de população muito concentrada, em torno de 2 milhões e 200 mil habitantes, né? E em todo o estado são 4 milhões de habitantes, só para a gente ficar situado. Então, coloquei o nome à prova, como já estava muito conhecido na cidade, pelo trabalho realizado, havia um anseio de mudança, deu certo, fui eleito, e agora tenho que conseguir, né, com toda a modéstia, deixar um legado na Polícia Militar do Amazonas, o meu trabalho, e agora tenho que dar continuidade com esse trabalho como político, né? Parabéns, excelente. Então, o político é primeiro mandato, não é? Primeiro mandato, né? Muito Ainda bem. estou
Tá, tá, Estou tá. aprendendo ainda, com Mas aprendemos a vida toda, né? Essa é a verdade, né? Tava conversando com um certeza. colega numa outra entrevista, a gente já está no avançado da idade aí, e ele brincava, olha, quem não gosta de aprender é melhor procurar outras carreiras, viu? Porque policial, ou mesmo político, ou mesmo professor principalmente, a gente aprende a vida toda, a gente estuda a vida toda, né? Mas então, o senhor não é natural do Amazonas, é isso? De onde o senhor é, deputado? Isso, eu nasci no Ceará, né? Eu saí do Ceará com 18 anos, ao fazer o concurso, ir para São Paulo, e de São Paulo ir morar no Amazonas. A minha carreira profissional toda foi no Amazonas e de estudante foi no Ceará. Excelente. Deputado, eu conversei também com o deputado Roberto Lucena, e aí nós estávamos conversando um pouquinho sobre a questão da pandemia nos gabinetes, não é? E parece que o Congresso está trabalhando com votações remotas, votações à distância. Como é que estão as suas ações aí? Como é que está funcionando o seu gabinete, suas ações parlamentares nessa época de pandemia? Como é que vocês estão fazendo? Sim, a gente está utilizando muito as redes sociais. O Zoom, a plataforma do Zoom está sendo utilizada no Congresso. Ontem eu conduzi os trabalhos do Republicanos. Estava fisicamente, como eu estou aqui em Brasília, estava no Congresso por questões que eu tinha que conversar um assunto em particular do partido. Já estava no local, mas na sua grande maioria a gente faz aqui pelo Zoom. Tem sido é, tem sido muito mais ágil, né? Por exemplo, as aprovações das nossas leis têm tido celeridade. Ontem nós aprovamos a medida provisória, uma medida provisória que trata sobre a venda de imóveis da União, né? E foi de maneira recorde, assim, foi feitos os acordos e tem dado um resultado muito bom. Aquela questão de passar por várias comissões, isso nós aprovamos uma lei que foi reduzido. Então, leis importantes agora durante a pandemia que vão contribuir para vencer essa guerra da pandemia poderão ser aprovadas com muito mais facilidade. Excelente, excelente. E como é que está o clima em Manaus, a questão da pandemia? O que você tem sentido? O que seus assessores falam, a sua base eleitoral? Como é que está? Nós temos Sim. ouvido aqui de São Paulo, né? Mas você que está vivendo na região, como é que está a questão da pandemia nessa região, deputado? Semana passada eu fiz uma visita, participei da comitiva do Isso. ministro Nelson Tachi, Eu acompanhei isso, né, podemos ver. junto com o general Pazuello. Nós visitamos os hospitais do nosso estado, porque uma coisa é você ter uma tabela de números e a outra é você estar presente no local, ver com seus próprios olhos a realidade, né? Ali você tem a sensibilidade do que você pode contribuir, o que está acontecendo de errado. Muitas vezes só pelos números em si eles não são mostrados, ou às vezes os números são maquiados, pode acontecer de tudo. Perfeito. E ao visitar os hospitais, teve uma evolução, né? O Amazonas, só para a gente ter uma ideia, de 4 milhões de habitantes, quando começou a pandemia, nós só tínhamos 56 leitos de UTI. Uau, Isso é quase nada. nada. Então, foi uma corrida contra o tempo, né? A contaminação na nossa cidade foi muito rápida, devido talvez à Zona Franca de Manaus, que tem uma população de estrangeiro muito efetiva, né? Substancial. Então, o vírus chegou com facilidade no nosso estado, apesar de ser um estado isolado, mas acho que devido à Zona Franca, como tem muitos estrangeiros, acabou que o vírus chegou rápido. Então, foi uma luta contra o tempo, de construir um novo hospital, de aumentar o número de leitos, a compra, o mercado da compra de respiradores, de materiais, ela está muito complicada devido à lei da oferta e demanda, né? Então a China ficou praticamente com esse monopólio de máscara, de respiradores, e muitos aproveitadores, né, entraram nesse meio para poder vender a preços absurdos. Então estamos vivendo uma verdadeira guerra. Então o Estado, o que foi verificado que evoluiu, conseguiu, né, montar um hospital de campanha, pegou um hospital que já tinha da Unimed, que estava parado, alugou aquele hospital, conseguiu equipar de maneira superficial, mas já tem
já supriu a demanda que estava naquele momento. Outro hospital, né, que tinha mais recursos foi ampliado. O problema de Manaus, e hoje eu estava vendo algumas notícias, vi uma foto, depois eu posso até te passar a foto para ilustrar. A cidade está como se não tivesse pandemia nenhuma, né? A população está nas ruas, não tem tido os devidos cuidados, teve uma má gestão também da questão da saúde pública. O que foi que aconteceu? As pessoas estavam sentindo os efeitos do coronavírus e foram a qualquer hospital. Foram aqueles hospitais regionais, a gente chama de SPA, os prontos-socorros de bairros. E ao chegar lá, o estado ficava gravado, e muitas vezes ele tinha que ser entubado naquele mesmo local e não conseguiria, e teve muita dificuldade para transferir esse paciente. E vinha outros pacientes que não estavam com coronavírus, estavam com dor de cabeça, acidente de carro, só que ele se misturou o paciente que estava com coronavírus com os pacientes que não estavam, num ambiente aumentou o pequeno. contágio. Então, o Estado ele virou um propagador do vírus. Isso aconteceu em larga escala nos hospitais do nosso Estado. Eu consegui enxergar isso como um grande fator para o Amazonas, além dos poucos leitos e essa falta de gestão fez com que o Amazonas entrasse em colapso muito, muito cedo, né? Entendi. E agora é a corrida contra o tempo para poder corrigir isso. As perspectivas são boas? O senhor acha que o Manaus vai conseguir reverter esse quadro num tempo razoável, deputado? Nessa visita, professor, nós conseguimos enxergar uma evolução, né? Eu tinha feito essa vistoria nos hospitais 2 semanas antes e, ao fazer 2 semanas depois, é uma evolução notória. Um hospital que estava praticamente sem nada, hoje está realmente funcionando com todos os procedimentos, os profissionais, com equipamentos. Já tem sido mobilizado uma gestão mais adequada, apareceu outros secretários mais atuantes, a gente sentiu uma melhora, né? A nossa grande preocupação agora não é só com Manaus. O nosso estado, né, se a gente abrir o mapa, ele tem dimensões continentais, né? Ele é gigantesco. Só para a gente... E não tem estrada. As nossas estradas são os rios São seus. ou, ar. ou por avião. Uhum. O que acontece? Algumas cidades, os aeroportos não funcionam, né? E então dificulta mais ainda a questão do acesso das pessoas. E, por exemplo, uma cidade que fica na fronteira, a cidade de Tabatinga, que fica na fronteira do Peru com a Colômbia, para chegar em Manaus, o barco dura 7 dias. Né? Dura 7 dias de barco, só para a gente entender a distância. Então, o vírus conseguiu chegar no interior. E no total de contaminados no estado do Amazonas, 40% já estamos no interior. E eu solicitei ao ministro para fazer uma parceria com as Forças Armadas, porque as Forças Armadas ela tem expertise da logística na região amazônica. Sim. E já existem os hospitais do Exército em São Gabriel da Cachoeira, que fica uma outra divisa nossa, né, tão distante como Tabatinga, tem hospital em Tefé. Então, onde tem um bom efetivo das Forças Armadas, nós ampliarmos a capacidade hospitalar nesses lugares, utilizar a experiência das Forças Armadas para ajudar o nosso interior a passar por essa crise. E tem a questão indígena também. O mundo todo cobra a questão indígena. Então, nós vamos poder ajudar os índios e ajudar a população em geral. As Forças Armadas sempre tiveram uma presença significativa na questão amazônica, até pela questão da fronteira, principalmente pela questão da fronteira. Então, os internacionalmente conhecidos batalhões de fronteira, o Selva, desde o projeto Calha Norte, projeto Rondon, ainda lá na década de 60, né, 50, 60, sempre foi uma preocupação essa integração da região norte. A região norte é uma região
de muito difícil acesso. O senhor colocou muito bem, óbvio, o senhor mora aí, conhece o problema melhor do que a gente, e que é a questão do acesso mesmo, né? Não há estradas pela floresta, regiões de pântanos, alagados e coisas do tipo. Então, as estradas da região norte, principalmente, são os rios, né? São os rios, mananciais, ou então vias aéreas. A visita do ministro Taishi, que hoje está no Rio de Janeiro, hoje é dia 8, para quem está nos assistindo, hoje é dia 9 de maio. O ministro Taishi está no Rio de Janeiro, também fazendo essas visitas semelhantes ao que fez em Manaus. Brasília, Ministério da Saúde ou outros ministérios estão colaborando, deputado? Você tem a região norte, ou principalmente o Amazonas, que é a sua base, tem recebido esse Sim, apoio de Brasília? sim, o apoio de Brasília é fundamental, até porque Brasília ele foi o responsável, o Ministério da Saúde, pela compra dos respiradores. Então, foi criado um monopólio para a compra. Por que foi feito isso? Para não ter essa guerra entre os estados. E quem tivesse mais recurso compraria tudo, e o estado que estivesse precisando não teria capacidade para comprar, né, os produtos fabricados no Brasil. Então, o Ministério da Saúde concentrou, tudo aqui em Brasília, todas essas compras, mas a logística acontece em São Paulo, né, e ele tem distribuído de acordo com a capacidade, porque não adianta eu mandar 200 respiradores para o Amazonas hoje, se não tem equipe médica, não tem intensivista. Claro. Então, ele está mandando de acordo com a evolução da gestão em cada lugar, né? Então, para o Amazonas foi muito importante, a chegada do ministro chegou com muitos equipamentos, com profissionais de saúde. A gente verificou que não agora, não, o problema não é mais recurso, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de conseguir ter ou profissional de saúde, né, o especializado, o intensivista, né, ou ter testes rápidos, insumos para realização de exames, comprar respirador, uma competição mundial onde o Brasil tem tido dificuldades de adquirir esses materiais, estão tendo testes aí para uma indústria nacional fabricar, são novos equipamentos, mas isso leva um tempo. E a questão do tempo, professor, isso que eu queria deixar bem registrado aqui, a velocidade, ela é muito importante nesse momento. Quanto mais rápido for as nossas ações, mais vidas nós podemos salvar. Se o Estado demorar a tomar algumas medidas importantes, demorar a ampliar a sua capacidade de saúde, demorar a fazer medidas restritivas onde couber, o resultado ele vem também muito rápido, resultado ruim, Resultado ruim. mais vidas nós vamos perder. Então, a velocidade nesse momento ela é crucial. Temos que ser rápido para conseguir respiradores, para conseguir ampliar o sistema de saúde, para poder salvar o máximo de vidas possíveis. Então, a presença do ministro no Amazonas foi muito importante, porque a população ficou sabendo também e trouxe equipamentos, mostrou a questão dos recursos, a expertise do Ministério da Saúde foi compartilhada no Estado, então a gente conversou com os secretários, com os administradores, e essa conversa, esse compartilhamento de informações que já estava acontecendo via, via aplicativos, aconteceu também pessoalmente. Eu acho que foi muito impactante a visita dele. Já temos resultados no Amazonas, uma redução do número de óbitos. O número de casos vem aumentando, Mas o número mas de o número de óbitos. óbitos nesses últimos dias vem reduzindo. Excelente, deputado. Desejamos aí a boa sorte a todos, né? Vocês, a nossa região também. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui na primeira parte do nosso bate-papo com o deputado Alberto Neto e voltamos logo em seguida com a segunda parte dessa nossa conversa. Continue nos assistindo.